Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Marco Ferrari. Hoje, pessoal, a gente vai tratar um pouquinho sobre os critérios de departamentalização. Então, confira comigo aí. Bom, gente, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios de departamentalização e o que é a departamentalização. Você já estudou comigo que em determinado momento do processo administrativo a gente entra na fase de organização. O que é organização, só para que a gente possa entender? É quando a gente ajusta, né, o organismo, a organização, no âmbito dos seus materiais e no âmbito das suas pessoas. Basicamente, quando a gente estrutura a fisiologia, ou seja, o funcionamento, e a anatomia, ou seja, a estrutura da organização, para que ela possa alcançar os seus resultados. Um dos elementos desse processo de organização é o que nós chamamos de departamentalização. Departamentalização é quando a organização agrupa as funções de acordo com algum critério, tá certo? Há diversos critérios, a gente vai estudar os principais, mas basicamente você tem que compreender desde já qual que é o conceito de departamentalização. Então, basicamente, você deve entender que quando eu falo em departamentalização, eu estou falando em integração de pessoas, tarefas e atividades da empresa em unidades. Lembra, pessoal, unidades, quando ele trata aqui, ele está querendo dizer o quê? Em departamentos, tá? Departamentos, deptos, que nada mais é do que departamentos. Então você vai integrar pessoas, tarefas e atividades em departamentos. Para que a gente utilize o principal exemplo, tá? Que é a departamentalização funcional ou por função. Quando você tem um departamento de RH, tá? Um departamento de gestão de pessoas, um departamento de recursos humanos, você coloca lá psicólogos, especialistas em gestão de pessoas. Isso é agrupar pessoas e agrupar recursos também, porque lá você vai ter os recursos necessários para que eles possam fazer as suas atividades. Então, isso é departamentalização. Você vai ver que, claro, a departamentalização funcional é a mais simples, mas existem tantas outras departamentalizações, tantos outros critérios de departamentalização, que é o objeto da nossa aula, tá certo? Importante, pessoal, você pode, por ser uma especialização horizontal, tá? Por a gente falar que é uma especialização horizontal, o que eu quero dizer com isso? Vamos para o Blackboard para que eu possa explicar de uma maneira mais fácil. Quando eu tenho uma estrutura organizacional, vou colocar uma estrutura em linha aqui, bem simples, só para que a gente possa ilustrar o meu exemplo. Quando você tem uma estrutura dessas, você pode compreender que em cada nível, tá? Vou colocar aqui em vermelho a divisão dos níveis. Então você vai ter aqui o primeiro nível, tá? O primeiro nível, você pode chamar esse nível de nível estratégico, aqui você vai ter o nível tático e aqui você vai ter o nível operacional, por exemplo. Em cada nível eu posso ter um critério de departamentalização, tá? Então, dentro de uma estrutura organizacional, eu posso ter mais de um critério de departamentalização? Sim, porque em cada nível da organização, você pode ter um critério por nível. Então, no exemplo que eu coloquei na tela aí para vocês, você pode ter 3 critérios de departamentalização. Tá? Escolher aí entre aqueles que a organização julgar melhor, tá? Quais são os critérios basicamente que nós vamos estudar? Antes, pessoal, existem outros critérios além desse? Existem. O que acontece é que cada organização, eu posso inventar um critério? Posso. Se determinada organização necessitar de alguma especificidade e quiser inventar um critério, pode. Porém, esses são os critérios mais comuns, são os critérios que mais aparecem e são critérios que você tem exemplos de dia a dia que facilmente você pode implementar, tá? Assim também como são os exemplos que mais aparecem nas nossas provas. Primeiro deles, funcional. Deixa eu só pegar o vermelhinho aqui, fica mais fácil. Funcional ou por função.
por produto ou serviço, por território geográfico, por cliente, por processo e por projetos. Vamos para a primeira departamentalização, que é o departamentalização por função. Sem sombra de dúvidas, você pode colocar aí, é a mais comum. É a mais presente, tá? Em algum nível organizacional, toda organização vai ter uma departamentalização por função. Como assim? Dá um exemplo de departamentalização por função. Quando eu tenho diretor de RH, diretor financeiro, diretor de vendas, diretor de compras, diretor de materiais, isso é uma departamentalização por função. De acordo com a função que aquele departamento executa, eu vou agrupar pessoas, atividades, tarefas e recursos, tá certo? Aí você tem as principais vantagens, né? Porque as capacidades técnicas acabam se agrupando, então os caras que entendem muito, né? Os profissionais que entendem muito de gestão de pessoas acabam ficando agrupados. E normalmente, pessoal, a gente utiliza essa estrutura em organizações mais estáveis, tá? Em organizações ou setores mais estáveis, que exijam menos flexibilidade. Principal desvantagem, tá? Principal desvantagem é o famoso, como é que é? Pouca brasa, minha sardinha primeiro, né? Como assim, Marco? Às vezes, alguns departamentos podem sofrer uma certa falta de... Às vezes os departamentos podem sofrer uma falta de coordenação, tá? Então pode ocorrer uma falta de coordenação entre os departamentos, ou seja, o departamento de RH quer todo o dinheiro lá, não deixa que invista em outro departamento. Então, dependendo da estrutura organizacional, muitas vezes o departamento só passa a entender somente ele e esquece da importância dos demais departamentos. É um problema que pode ser experimentado quando você tem uma departamentalização funcional, perfeito? Departamentalização por produto. Departamentalização por produto. Quando a organização ela organiza, né, ela estrutura a sua empresa de acordo com o produto. Um exemplo de departamentalização por produto: supermercado. Tá? Você ingressa no supermercado e normalmente você vai ver as verduras primeiro. Você depois vai ter o setor de frios, depois você vai ter o setor de laticínios, junto ao setor de frios você vai ter o setor de bebidas, porque cada produto exige uma determinada instalação e para facilitar esse processo, né, eles colocam todos os produtos juntos. Eles colocam os produtos que necessitam daquela instalação juntos. Aí você vai ter o açougue, então todas as carnes estão agrupadas lá. Depois você vai ter a padaria, então todos os elementos relacionados à padaria vão estar agrupados naquele lugar. Então você acaba tendo essa principal departamentalização por produto. Tá? A grande vantagem é que você acaba tendo mais flexibilidade, porque a organização está focada no produto e não focada na sua estrutura interna. O problema é que os especialistas acabam ficando separados dentro da organização, tá? Então, departamentalização por produto. Departamentalização por cliente é quando eu vou fazer... A organização vai se organizar de acordo com as necessidades dos clientes, tá? Buscando aí um atendimento personalizado. Principal exemplo, bancos, tá? Você vai no banco e se você é CNPJ, se você é pessoa jurídica, você vai ter um rol, você vai ter um tipo de atendimento. Se você é pessoa física, você vai ter outro tipo de atendimento. Ainda como pessoa física, você pode ser do plano mais básico, você pode ser do plano universitário, como você pode ser do plano Personalité, Van Gogh, Select e assim sucessivamente. Então, cada cliente tem suas necessidades específicas. Se você é uma pessoa física, você não precisa... Tá? Você não precisa, por exemplo, de um serviço como capital para fluxo de caixa. Mas se você é uma pessoa jurídica, talvez você precise desse material. Marco, qual que é a principal diferença entre departamentalização por produto ou serviço e departamentalização por cliente?
a banca vai te dar o gatilho, a questão vai te dar o gatilho. Se ele falar necessidade do cliente, aí ele está falando de departamentalização por cliente. Se ele falar instalações específicas, aí ele está falando em departamentalização por produto. Tá? A departamentalização por produto ou serviço está muito mais relacionada a uma organização interna, focada nas necessidades dos produtos e dos serviços que aquela organização opera. Enquanto a departamentalização por cliente está muito mais focada nas necessidades do cliente externo à organização. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro com você. Departamentalização por território ou geográfica, tá? Essas duas divisões, provavelmente a mais simples de todas na hora de interpretar, é aquela que a administração executa de acordo com o local. Exemplos: organizações e empresas como Renner, Casas Bahia, Renner mais, que vendem roupas, fica mais nítido, Renner, Riachuelo, esse tipo de organização, quando eles vão distribuir as roupas no território nacional, perceba, em junho, que temperatura faz no sul? Frio. Que temperatura faz no norte e nordeste? Calor. Faz sentido eu distribuir as mesmas roupas no sul que eu distribuo no norte e nordeste? Não. Então, a departamentalização regional, a departamentalização por território, a departamentalização geográfica, que ocorre dentro do departamento de distribuição dessas organizações, ele vai sinalizar para onde esse produto deve ir e quais produtos devem ir para o norte e quais produtos devem ir para o sul. Então você percebe que num primeiro nível ocorre a departamentalização por função, função distribuição. E dentro do departamento de distribuição ocorre uma departamentalização geográfica. Isso corrobora com o que eu falei lá no início, dizendo que há a possibilidade de dentro de uma mesma organização você ter dois ou mais critérios de departamentalização, tá bom? Perfeito. Departamentalização por processo. Pessoal, a departamentalização por processo é utilizada basicamente em seções fabris, tá? Quando você tem a parte de montagem, pintura e embalagem. Quando você entra numa fábrica, você vê aquela linha de montagem, um exemplo clássico, né, do modelo fordista lá da administração clássica, da abordagem clássica da administração científica, né, da abordagem clássica da administração. Esse modelo fordista, esse modelo de linha de produção é uma departamentalização por processo. Por quê? Cada processo, o processo de pintura, o processo de montagem, o processo de embalagem, eles precisam de máquinas específicas. E aí, nesse sentido, que a organização mostra como que as máquinas devem estar distribuídas pelo pátio, né, pelo setor produtivo, pela seção fabril. Então, departamentalização por processo é característica de seções fabris, de fábricas, tá certo? Não é tão comum em comércio ou coisas do gênero. Departamentalização por projeto. Principal característica da departamentalização por projeto é que são departamentos temporários. Concentra-se esforços, recursos e pessoas numa mesma linha de acordo com o tempo. Exemplo de departamentalização por projeto. Escolas, cursos preparatórios para cursinho. Por quê? Sai um edital, organiza-se um grupo de professores dentro de cada disciplina, né, dentro das disciplinas que caem naquele edital, faz o esforço até a data da prova e aí depois você dissipa esses profissionais. Então isso é um exemplo de departamentalização por um projeto. Você organiza a empresa para um projeto específico. Uma vez que aquele projeto acaba, você dissipa. Principal característica de departamentalização por projeto, que a questão vai te sinalizar, vai falar que os departamentos são temporários. Característica de projeto, né? Projeto é aquele esforço temporário que gera um resultado único dentro de parâmetros de prazo, custo e qualidade. Tá certo, pessoal? Bom, basicamente esses são os critérios. Lembre-se que eu falei para você que os critérios eles podem ter outros, tá?
Mas basicamente, no mundo dos concursos e até no mundo da administração em geral, você visualiza esses critérios com os quais nós trabalhamos como os mais comuns. Não deixe de dar o seu like, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar. É sempre um prazer estar com você. Forte abraço e até a próxima.